Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Rancho Mandacaru Agrogestão. Nesse vídeo nós conversaremos um pouco sobre crédito rural. Vamos fazer uma breve revisão sobre a importância do crédito rural para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, apresentar a estrutura do crédito rural no Brasil e como você pode se beneficiar do crédito para suas atividades produtivas. Então vamos lá. Vamos fazer uma breve viagem no tempo para entender isso. A partir da década de 1950, o Brasil passou por um intenso processo de modernização da agricultura, motivada e impulsionada pela industrialização e urbanização que estavam em pleno vapor no país. Até esse período, 1950, o Brasil era um país predominantemente rural e a sua economia tinha como alicerce a exportação de produtos agrícolas, com destaque para o café. Com a Grande Depressão de 1929, que afetou fortemente a economia mundial e particularmente a economia do Brasil, que tinha o café como carro-chefe da economia, houve uma significativa alteração nas políticas públicas no país. A partir de 1930, no governo de Getúlio Vargas, implantou-se políticas com o objetivo de superar a crise econômica subsequente à Grande Depressão de 1929, focadas no desenvolvimento do setor industrial e na redução da dependência do país ao capital externo. Esse movimento prolongou-se e até ganhou mais força com o plano de metas do governo JK, durante o qual o país experimentou notável crescimento industrial e viu crescer uma malha rodoviária robusta, que foi um dos fatores que favoreceu o processo de interiorização da população, que até então se concentrava ao longo da faixa litorânea. Além da estrutura de transportes, JK priorizou o desenvolvimento da indústria de base, bens de consumo duráveis e não duráveis, de fundamental importância para a política de substituição das importações e para o surgimento e desenvolvimento dos complexos agroindustriais. Com a instalação dessa indústria de base, a agropecuária pôde experimentar um acelerado processo de modernização no campo, o qual ficou conhecido como modernização da agricultura. Com esse cenário, o Brasil experimentou um impressionante desenvolvimento do meio rural, até chegar nos dias atuais, nos quais figura como um dos principais protagonistas para a segurança alimentar mundial. É muito provável que você nem mesmo saiba o que significa a expressão agricultura no toco, pois o meio rural é atualmente um local onde nos deparamos com modernas tecnologias. Aplicativos que permitem gerenciar todas as etapas da produção, veículos aéreos não tripulados, comumente chamados de drones, sendo utilizados para gerar informações para subsidiar o processo decisório nas empresas rurais, sensores eletrônicos para monitorar variáveis importantes para a produtividade das lavouras, como umidade, temperatura, radiação solar, etc. Máquinas e equipamentos totalmente automatizados, com altíssima produtividade em todas as atividades de produção. A internet sendo utilizada em várias aplicações para além de uma simples comunicação. Por meio da internet, por exemplo, podemos conectar diversas tecnologias, como sensores instalados numa colheitadeira, enviando informações para o escritório longe dali, onde serão determinadas as quantidades exatas de adubos a serem colocados no solo para garantir as altíssimas produtividades que hoje obtemos. Aplicação de fertilizantes, defensivos químicos, controle biológico de pragas, enfim. O campo de hoje é completamente diferente do meio rural de um passado não tão distante. O desenvolvimento foi possível pela combinação de várias políticas voltadas para promover a modernização da nossa agropecuária, dentre as quais podemos citar o desenvolvimento da pesquisa, com destaque para a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, em 1973, a criação de uma estrutura de assistência técnica ao produtor rural, tendo como ponto alto a criação da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, Embrater, em 1974, além de contar com os órgãos de assistência técnica dos estados. E para não me alongar muito, o crédito rural. A Lei nº 4.829 de 1965 institucionalizou o crédito rural no país, com a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural, o SNCR, com os seguintes objetivos:
financiar substancial parcela dos custos operacionais da produção e de comercialização, promover a formação de capital, promover e acelerar a adoção e a difusão de tecnologia moderna e fortalecer a posição econômica dos pequenos e médios agricultores. Em alguns outros vídeos aqui do canal, eu já falei que a atividade agropecuária tem algumas especificidades que a diferencia da produção industrial urbana. Uma delas, talvez a mais marcante, seja a sazonalidade da sua produção. Diferentemente da produção de carros, por exemplo, que pode ter um fluxo contínuo ao longo do ano, o mesmo não ocorre com a produção agrícola, haja vista que, mesmo fazendo uso de tecnologias modernas, como irrigação, adubação, variedades adaptadas a diversos climas e etc., ainda assim tem algumas restrições biológicas. Essa dependência das condições climáticas e fitossanitárias faz com que a agropecuária seja uma atividade de riscos mais acentuados. Sobre isso, riscos, vocês podem assistir os meus vídeos Gestão de Riscos na Agropecuária Parte 1 e Gestão de Riscos na Agropecuária Parte 2. Os riscos e incertezas inerentes à atividade agropecuária podem ser mitigados por algumas políticas públicas, como disponibilização de fontes de consulta para reduzir assimetrias de informações, garantias de preço para safras e seguros e concessão de crédito, que é a essência desse vídeo. Mas, Mauro, o que é crédito rural? De acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, crédito rural é o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares, que fazem parte, instituições do Sistema Nacional de Crédito Rural, que é o SNCR, destinados a produtores rurais e suas cooperativas, para aplicação exclusiva nas finalidades e condições estabelecidos no Manual de Crédito Rural, que é o MCR. Mauro, como funciona o Sistema Nacional de Crédito Rural, o SNCR? Bem, o Sistema Nacional de Crédito Rural é constituído por várias instituições financeiras habilitadas a operar em linhas de crédito rural. Vejam aí na tela a estrutura básica do Sistema Nacional de Crédito Rural. É por meio dessas instituições que nós podemos ter acesso ao montante de recursos necessários para tocarmos as nossas atividades. Anualmente, por meio do Plano Safra, o governo informa o montante de recursos que será disponibilizado para aplicação em investimentos, custeio, comercialização e industrialização. São essas as finalidades básicas do crédito rural. Vejamos algumas observações. O Plano Safra é anual, de acordo com o calendário agrícola, que vai de 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte. A referência não é o ano civil, pois as plantas obedecem ao ciclo biológico e não ao calendário civil. Créditos para custeio são os créditos destinados para os gastos com o ciclo de produção, ou seja, para pagar os insumos, sementes, adubos, fertilizantes, aluguel de máquinas, mão de obra, etc. No caso da pecuária, aquisições de animais para cria ou recria também podem ser realizadas por meio de crédito para custeio. Créditos para investimentos são créditos destinados à aquisição de recursos que serão utilizados em mais de um ciclo produtivo. São mais duradouros. Como exemplos de investimento, podemos citar a compra de máquinas e equipamentos, a construção de um curral ou galpão para armazenar insumos, a construção de estradas, etc. Créditos para comercialização são créditos destinados a cobrir despesas posteriores à produção, como armazenagem, transporte dos produtos para o local de destino ou conversão em espécie dos títulos de venda a prazo da produção. Por fim, créditos para industrialização são aqueles destinados para o beneficiamento dos produtos agropecuários, ou seja, para sua transformação, agregando valor aos mesmos. Mauro, quem pode ter acesso ao crédito rural? Tendo em vista que esses recursos têm características especiais de taxas, prazos e garantias, eles são direcionados a públicos específicos. São eles:
produtores rurais, pessoa física ou jurídica, cooperativas de produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas que, mesmo não conceituadas como produtores rurais, exerçam as seguintes atividades: produção de mudas ou sementes básicas fiscalizadas ou certificadas, produção de sêmen para inseminação artificial e embriões, atividade de pesca artesanal e aquicultura para fins comerciais e atividades florestais e pesqueiras. Bem, quem mais pode se beneficiar do crédito rural? O silvícola, desde que, não estando emancipado, seja assistido pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que também deve assinar um instrumento de crédito. Existem diversas linhas de crédito adequadas às categorias de produtores, cuja classificação se dá em função de sua Receita Bruta Agropecuária Anual, a RBA. Os produtores podem ser assim classificados: pequeno produtor, até R$ 500 mil, médio produtor, acima de R$ 500 mil e até R$ 2.400.000, e grande produtor, acima de R$ 2.400.000. Tá, Mauro, mas de que é constituída essa Receita Bruta Agropecuária Anual? E na prática, como é feita essa classificação? A Receita Bruta Anual é o somatório das receitas provenientes de todas as atividades rurais exploradas pelo produtor, entendendo-a como a exploração agropecuária e extrativista vegetal e animal, bem como os serviços afins prestados pelo produtor, de acordo com as disposições legais em vigor, de acordo com o Manual do Crédito Rural. Anualmente, e agora eu estou falando de ano civil mesmo, é feita a apuração da receita do produtor. Quando é um produtor pessoa jurídica, essa apuração é feita por meio da documentação contábil fiscal. Quando é pessoa física, por meio do livro caixa do produtor rural, da declaração sobre o imposto sobre a renda da pessoa física ou do balanço patrimonial. Ou ainda, se tratando de um produtor iniciante, em fase de expansão ou quando não for possível utilizar a documentação citada anteriormente, por receita estimada. Mauro, na prática, como eu faço para pleitear esse recurso junto às instituições que fazem parte do Sistema Nacional de Crédito Rural? Bem, de saída eu vou te dizendo que você precisa estar com sua propriedade regularizada, pois a instituição financeira vai te pedir uma vasta documentação. Certificado de cadastro do imóvel rural emitido pelo INCRA, declaração do Imposto Territorial Rural, matrícula do imóvel, recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, dentre outros. A instituição financeira vai te apresentar a relação de toda a documentação que você vai ter que apresentar. Quanto a isso, não deixe de assistir um vídeo que já publiquei aqui no canal sobre isso, cujo título é Produtor Rural, deixe sua atividade regularizada. Além dessa documentação, você terá que apresentar um projeto, que deve ser elaborado por um profissional qualificado, que pode ser um engenheiro agrônomo, médico veterinário, zootecnista, técnicos agropecuários, etc. Após análise de toda a documentação, e se você estiver atendendo a todos os pré-requisitos, você poderá ter acesso às diversas linhas de crédito, em função de sua classificação como produtor rural. Por exemplo, caso você seja um produtor familiar, você poderá ter acesso ao crédito do PRONAF, que para a safra 2023-2024 tem uma taxa de juros anual de 5% a 6% para custeio e pode pegar até R$ 250 mil por ano agrícola. Se o recurso for para investimento, essa taxa vai depender para qual será a sua aplicação. Esse quadro que você está vendo aí na tela apresenta um resumo de alguns programas constantes do Plano Safra 2023-2024. Então, por exemplo, se você quer construir um silo para armazenar sua produção, melhorando as condições de comercialização do seu produto, você pode pegar recursos do PCA, com a taxa de juros de 7% ao ano, para uma capacidade de até 6 mil toneladas, ou de 8,5% ao ano, para uma capacidade superior a 6 mil toneladas, e pagar esse investimento em até 12 anos.
O Plano Safra 2023-24 prevê a disponibilização de 364,2 bilhões para os pequenos e médios produtores, dos quais 262 bilhões são para custeio e comercialização e 92 bilhões para investimentos. Bem, mas para não me alongar mais nesse assunto, vamos finalizar apresentando os passos para obtenção do crédito rural. Primeiro passo: elaboração do projeto de crédito rural. Para isso, você pode contratar um técnico ou mesmo buscar esse serviço nas unidades de assistência técnica da sua região, públicas ou privadas. Normalmente as cooperativas prestam esse tipo de serviço aos seus produtores. As EMATERs também fazem esse trabalho. Segundo passo: apresentação do projeto com toda a documentação que comprova a regularização do seu imóvel e atividade na instituição financeira. Terceiro passo: a instituição financeira vai analisar toda essa documentação e, uma vez aprovada, vai formalizar um instrumento de crédito liberando o recurso ao produtor. Quarto passo: o produtor vai fazer a aplicação dos recursos e fazer sua comprovação junto à instituição financeira que concedeu o crédito rural. É muito importante que você anote tudo e guarde todas as notas fiscais para comprovar os gastos realizados. Em linhas gerais, é assim que acontece. É claro que tem muitas outras questões que poderíamos estar apresentando aqui, mas que tornariam esse vídeo por demais cansativo, já que o assunto é bastante amplo. Se fôssemos apresentar todas as linhas de crédito existentes com detalhes, por exemplo, só isso já levaria um bom tempo. Portanto, o objetivo maior era dar a vocês uma boa noção sobre esse assunto. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê aí o seu gostei e ative o sininho para ser informado sempre que houver uma nova publicação. Coloque aí seus comentários, críticas e sugestões para novos assuntos. Ajude-nos a melhorar a qualidade dos vídeos e do canal. Compartilhe o vídeo, pois ao fazer isso, você estará permitindo que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.